Olá e bem-vindos ao vídeo. Hoje a gente vai fazer essa cópia do Flappy Bird usando a Godot Engine, que ela é completamente de graça e open source. Você pode baixar ela aqui na descrição, junto com todos os assets e os gráficos que a gente vai usar para criar esse jogo. Então podemos começar abrindo o Godot. Então essa é a tela inicial do Godot, a gente pode criar um novo projeto e escolher uma pasta para ele. Aqui, selecionar. Aqui embaixo você pode escolher o renderizador. Eu prefiro sempre começar com o 2.0 porque ele é mais compatível com hardwares mais antigos. E daí se eu precisar de alguma coisa mais nova e mais recente, eu mudo para o 3.0. Você pode fazer isso sem problemas enquanto está desenvolvendo. Então podemos criar e editar. Aqui, bem-vindo ao editor do Godot. Aqui do lado a gente tem os nodes que a gente vai usar para criar a estrutura. Aqui do lado tem a propriedade de cada node. E aqui é a pasta do nosso projeto. A gente pode já deletar esse ícone que vem por padrão. Então agora a gente pode criar os nodes, vindo em outro node, eu gosto de começar com um panel, que vai ser o nosso fundo. Podemos vir em layout aqui em cima e colocar full rect, para ele já ser um fundo para a tela inteira. Se a gente salvar aqui com Ctrl S, a gente pode salvar a cena. Eu sempre gosto de dar o nome de main para as minhas cenas principais. Salvar. E daí se a gente clicar em play, ele vai perguntar qual cena que a gente quer que seja a principal. A gente pode clicar em select, selecionar a main. E aqui está o nosso fundo. Ele já se adapta completamente a qualquer resolução de tela. Podemos fechar aqui e continuar criando. Agora a gente vai criar mais uns nodes de controle. Primeiro vai ser o alinhamento do jogador. Podemos selecionar ele, vir aqui em layout e colocar ele bem no centro da tela. Se a gente clicar aqui, clicar no Shift e no Alt, a gente pode fazer ele virar só um ponto. Agora a gente pode clicar em Panel, adicionar mais um node de controle, que vai ser o nosso gerador de obstáculos. Ele que vai ser responsável por criar os canos e por deletar eles quando eles saírem da tela. A gente pode, em Layout também, colocar ele no centro da direita. Dessa vez a gente vai transformar ele num ponto vindo em margem e colocando 0 em tudo. Beleza. E por último, só mais um node de controle, que vai ser uma label, que é um espaço de texto que você pode ter. E a gente vai usar ele para exibir a pontuação do nosso jogo. A gente pode colocar aqui em texto 0, porque a gente começa com 0 pontos. Vir em layout e fazer top wide. E a gente pode vir daí em âncora, na de baixo, a gente pode aumentar o tamanho disso. 0.3 é o que eu encontrei que fica bem legal. Beleza? E se a gente quiser posicionar ela no centro, a gente tem que vir aqui em cima em Align e Valign e colocar os dois no centro. Beleza. E olha, se a gente der play aqui, eu vou mostrar porque que eu gosto de fazer estrutura com nodes de controle. Porque agora, automaticamente, se a gente mudar o tamanho da tela, olha isso. O zero de posição, o jogador não dá pra ver, mas ele já vai automaticamente pro centro e o gerador de obstáculos já vai automaticamente aqui pro canto. Então, tira bastante a complexidade que é quando você está programando, você tem que programar essa adaptação a telas diferentes, porque ele já faz isso sozinho pra gente. Então agora vamos começar a colocar as coisas na tela para ver melhor o que está rolando. Aqui no jogador alinhamento, a gente tem que então criar um jogador. Ele vai ser um node 2D, porque ele tem posição e movimento. Na verdade, ele não vai ser um node 2D qualquer. Ele tem que ser uma área de colisão, porque a gente quer identificar quando que ele vai bater com o cano para a gente poder resetar o jogo. Ele vai ser uma área 2D. A gente pode dar jogador. Aqui ele está dando um alerta para a gente. Isso é porque ele não tem um formato, então ele não consegue colidir com nada. Então daí a gente tem que vir adicionar, como filho dele, uma área de colisão 2D. Ela também tem um alerta porque ela não tem um formato. A gente pode vir aqui em Shape e adicionar um círculo. Beleza, agora já tem um jogadorzinho. Agora a gente pode vir na nossa pasta de projeto. Agora a gente vai pegar esses assets que você baixou aqui na descrição e colocar ele dentro da nossa pasta de projeto para a gente poder usar os gráficos. Aqui, pode dar Ctrl V e já extrair aqui. Beleza, vai criar essa pasta gráfica aqui, podemos deletar os assets. E você pode ver que aqui no Godot ele já identificou os gráficos aqui. A gente pode adicionar então a cabeça do Mr. Coldfield como filho do jogador e a roupa do Mr. Coldfield também como filho do jogador.
Beleza. A gente pode então vir em Transform, colocar eles no centro, para ficar com o posicionamento certo. Se a gente der play, provavelmente a gente vai ver que ó, a cabeça está bem grande. A gente pode selecionar, a gente pode alterar isso clicando neles, clicando em Shift Alt e decidindo um tamanho bom para a cabeça. Aqui eu acho que está legal, acho que vai ficar legal 0.6. Então a gente pode colocar 0.6 aqui, copiar isso e colocar na roupa também. Beleza, já está alinhado, vamos dar play para ver como que fica. Beleza. E olha, você pode ver agora, que dá para ver o jogador, bem o que eu falei, que já se alinha certinho no centro. Então agora a gente tem que adaptar o nosso formato de colisão para ficar aqui do tamanho da cabeça. Clicando aqui, ó, a gente pode aumentar ele. Beleza, bem certinho. Ok, os visuais do nosso jogador estão prontos. Agora vamos criar o script para fazer ele se movimentar. Para fazer isso a gente clica aqui e define o arquivo que a gente quer salvar. Eu vou criar uma nova pasta scripts para ficar organizadinho. Ok, abrir, criar. Ok, esse aqui é o script padrão, a gente não vai precisar dessas coisas aqui, nem... Tá, talvez a gente precise do resto. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai precisar de uma velocidade dele, que vai começar em 0. Também a gravidade, que vai ser, sei lá, 20. Depois a gente pode testar para ver o que fica bom. A gente pode tirar isso por enquanto. E daí a gente vai querer ver aqui no Process, que ele é chamado a cada frame, e colocar alguma coisa. Esse delta que chega aqui é a diferença, é quanto tempo passou desde a última vez que o Process foi chamado. Eu já vou mostrar por que ele pode ser útil. Se a gente colocar aqui que velocidade aumenta de acordo com a gravidade, então a velocidade é igual a gravidade mais a própria velocidade, é isso que esse símbolo aqui significa. E daí colocar que a nossa posição, position.y, que é assim, vai aumentar de acordo com a velocidade. Vamos dar play agora para ver como que isso fica. Ó, funciona, só que muito rápido. Não é isso que a gente quer. E além disso, tem outro problema, que ele foi muito rápido porque meu computador tem uma velocidade boa. Mas se a gente colocar num computador tipo muito antigo, que tem um processamento bem lerdo, ele vai cair bem devagar. E não é o que a gente quer. A gente normalmente quer que, independente do hardware, ou seja, num computador bem rápido ou num computador bem lerdo, o jogo funcione do mesmo jeito. Então daí por isso que serve esse delta. A gente pode multiplicar ele pela gravidade, porque daí a gravidade vai ser de acordo com os segundos, não de acordo com a quantidade de vezes que o processo foi chamado. Vamos dar play para ver como que fica. Ó, já fica bem melhor. Eu acho que essa velocidade está ok, a gente pode diminuir um pouco 15 para ver como que fica. Beleza, por enquanto está de boa, qualquer coisa a gente aumenta depois. Mas ó, tem mais um problema. Agora quando a gente dá play, ele cai, vai para fora da tela e tchau, Mr. Coldfield. Para a gente evitar isso, a gente tem que limitar a área que ele pode se movimentar. Então a gente pode criar uma nova variável aqui, var posição máxima. Vamos começar ela no 0. E daí essa função red que tinha, e eu não devia ter deletado, ela é chamada logo que o objeto é criado. Então a gente pode usar ela para a gente escolher qual que é essa posição máxima, que vai ser o tamanho da janela. Então a gente pode dizer pos max é igual a OS, que é o sistema operacional, Window Size, que é o tamanho da nossa janela, ponto .y, que é de pezinho. E daí aqui a gente pode dizer que posição y, a gente vai usar o clamp, que é uma função que você dá um valor para ela, um valor máximo, um valor mínimo, ele fala assim, tipo, ah não, passou do máximo, vira o máximo, se for menos do que o mínimo, vira o mínimo. Então a gente quer limitar a própria posição y, isso a posição entre 0 e posição máxima, certo? Vamos ver se funciona. Putz, não funcionou. Por quê? Então, é o seguinte, como a gente está usando aqui o controle para alinhar ele no centro, isso significa que esse daqui é o 0 dele. Então, se ele passar para cá, não vai ser esse daqui o tamanho da janela. O tamanho da janela vai ser o dobro. Então, ele vai parar de cair lá, tipo aqui assim. Mas não é o que a gente quer, então a gente tem que limitar ele, na verdade, no máximo até metade desse tamanho da janela. E daí você pode ver também que se a gente continuar usando o 0 como limite mínimo, ele só vai poder vir até aqui.
Na verdade, a gente quer que ele venha até aqui, né? Então ele tem que ser entre menos a posição máxima até mais a posição máxima, que daí vai ficar nessa área certa. Então essa posição máxima não pode mais ser ponto y, ela tem que ser metade disso, dividido por 2. E daí o mínimo não é mais zero, é menos posição máxima e mais posição máxima. Vamos dar play para ver se agora funciona. Legal, ele não passa. Só que agora ele vem até aqui e para. A gente gostaria de evitar isso, né? Para ele ficar igual na vida real, ele não atravessar nada. A gente pode fazer isso diminuindo a posição máxima pelo tamanho do raio dele. Para a gente conseguir esse tamanho de raio, a gente pode vir aqui no getNode, a gente vai criar esse formato, forma, e a gente vai criar o raio dessa forma. Então a gente pode usar isso daqui, forma, ponto shape, ponto radius, que é o raio desse formato, menos esse raio. Vamos ver se agora vai ficar certo. Isso aí, beleza. Agora, para a gente ver se lá em cima está funcionando também, a gente já vai precisar começar a pular. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar mais uma função aqui, função input, que ela vai pegar entradas do usuário com cliques, com teclado, qualquer coisa. Eu vou usar a tecla espaço para a gente pular. Então daí a gente pode dizer, se esse evento que está passando for input evento, um evento de input com relação a uma key, a uma tecla do teclado, daí o que a gente vai querer fazer? A gente vai ver se event.scanCode, ou seja, se a tecla que a gente apertou no evento for igual a key space, que é a tecla do espaço, daí a gente vai querer pular. Para a gente pular, a gente pode alterar essa velocidade para menos 15, que é a mesma coisa da gravidade. Vamos dar play. Ó, ficou um pouco forte, mas a gente pode ver que ele não passa lá de cima, o que já é uma coisa boa. Vamos diminuir isso para menos 10. Ou menos 7 eu tinha testado que ficou bom. Eu acho que ainda tá demais. É porque eu diminuí a gravidade. Acho que dá pra gente aumentar essa gravidade pra 20. Beleza, eu acho que tá bom assim. Tá, mas tem mais uma coisa aqui. Se a gente tá pulando e se a pessoa segurar o espaço, putz, ela sai voando. O que não é o que a gente quer. A gente quer que ela só possa apertar uma vez e pular uma vez. E daí se ela quer pular mais vezes, ela tem que apertar bem rápido. Então a gente pode fazer essa checagem vendo, criando mais uma gravidade, mais uma variável, var pulando, se igual a false. Então ele começa não pulando. E daí a gente vai ver aqui. Ah tá, se é espaço, então a gente vai começar a pular. Na verdade, primeiro a gente vai ter que checar. Se o evento é que a gente apertou o espaço, daí a gente vai querer pular. Ou seja, daí a velocidade vai ficar menos 7 e a gente vai começar a pular. Pulando é igual a true. Mas se não tivesse sido apertado, daí pulando vai ser false. Ainda não está funcionando. Por quê? A gente tem que usar isso aqui e checar se a gente está pulando de verdade. Então a gente tem que ver aqui. Se tiver apertado e se não estiver pulando, aqui. A gente poderia fazer de algum outro jeito que não usasse tanto if. Eu prefiro usar os ifs porque quando chega aqui, ele já descarta tudo que não é evento de teclado. Daí aqui ele já descarta tudo que não é espaço. Daí aqui ele já vê se no pressionado e pulando. Na verdade o que a gente podia fazer é se evento que isso e isso daqui. E daí a gente diminui um if. Beleza. Se a gente der play, ele vai estar funcionando certo agora. Isso aí. Então agora, se a gente segurar, ele não pula mais. Do nosso jogador, é basicamente isso. Só que tem uma coisa que me incomoda. Não sei se vocês viram na demonstração, ele virava para onde você está olhando, igual o Flappy Bird original fazia. A gente pode colocar essa movimentação, que fica bem mais interessante, na minha opinião, vindo aqui em cima e editando a rotação dele enquanto está processando, de acordo com a velocidade que ele está caindo. A gente pode fazer isso vindo aqui e alterando a rotação do nosso objeto. A rotação vai ser igual a gente vai usar uma função
que é o cartesiano, que são as coordenadas tipo 1 e 2 de pontos no negócio cartesiano, para polar, que ela é com base no ângulo e na distância. Então daí a gente pode ver, na polar a gente vai ter que pegar, na verdade, o y, que é a rotação, se não me engano, dos polar, e a gente vai ter que calcular aqui com base no x e no y. O y a gente pode dizer que é 5, que vai ser a distância principal daqui, e colocar a velocidade dele nesse primeiro. Vamos ver se já está funcionando ou se eu fiz cagada. Só está invertido. É porque eu estou colocando a velocidade no x, mas a velocidade tem que vir aqui. Aqui tem que ser 5 e a velocidade é no y. Porque realmente a velocidade está indo para baixo. Se a gente der play aqui, ó, agora sim. Só que está muito brusco ainda. A gente pode diminuir essa brusquidade, suavizar ela. Ao invés de colocar direto a saída disso aqui, a gente pode fazer a média dela com a rotação atual. Então se a gente dividir aqui, se a gente somar com a rotação atual e dividir por 2, aí provavelmente vai dar uma suavizada aqui. Olha só isso. Agora ele faz uma movimentação para cima. Ao contrário de antes, que ele só teletransportava olhando para cima. A gente pode deixar isso mais suave ainda, alterando essa média, transformando ela numa média ponderada. Então fazendo tipo a rotação vezes 3 e daí aqui dividido por 4. Que daí ele vai demorar mais para olhar para cima. Mas aqui daí é questão de gosto. Eu acho que 2 e 3 vai ficar ok. Eu acho que dá pra melhorar mais uma coisa, porque ele tá olhando pra cima e a roupa dele tá se transportando pra cá. Talvez fosse legal fazer uma coisa suave, assim, que a roupa vem seguindo atrás. Pra fazer isso a gente pode alterar como que ele se comporta com cada um deles. Pra fazer isso a gente pode alterar de forma individual a rotação da roupa e a rotação da cabeça de formas separadas. Então a gente pode vir aqui e pegar a cabeça, então, onReady, que esse declarador que significa, tipo, quando estiver pronto, a mesma coisa que a gente declarasse, tipo, pulando, e daí viesse aqui e colocasse pulando igual a true, dentro do ready. Só que daí a gente faz tudo isso na linha e fica mais conveniente. Então, onReady var corpo igual. Daí a gente pode pegar aqui, Mr. Code Field cabeça, mudar aqui na verdade para cabeça, né? E roupa. Ah tá, tem que ser entre coisinhas porque tem um risquinho. E daí agora, ao invés de a gente colocar a rotação, a gente tem que dizer igual a cabeça, ponto rotação, mesma coisa aqui, copiar e fazer a mesma coisa para roupa. E daí a gente pode fazer a roupa vir um pouco mais devagar, aumentando isso daqui para, sei lá, 6, e aqui 7, e dá play. Ó, a cabeça olha, e daí a roupa segue. Eu acho que fica bem mais interessante visualmente assim, sem dar muito mais trabalho. Então do jogador por enquanto é isso, a gente só vai ter que voltar nele daí pra ver a colisão e resetar o jogo. A gente pode partir agora para fazer os obstáculos, que são a parte... O jogador também é interessante, são outra parte interessante. A gente pode criar aqui embaixo dele um obstáculo, que vai ser um node 2D, porque ele vai ter a parte da cabeça, vai ter dois canos, o cano de baixo e o cano de cima. Então a gente pode fazer obstáculo. Dentro dele a gente pode fazer mais um que vai ser o cano 1. E aí dentro do cano 1 ele vai ser separado também em cabeça e corpo. Por que isso? Dependendo da resolução que a gente tiver, não, é muito mais longo do que largo, ou muito mais largo do que longo. A gente vai precisar que esse corpo se adapte e vai até o final da tela, independente de se ele está lá em cima ou lá embaixo. A gente poderia resolver isso com uma textura bem grande, só que daí a gente vai estar renderizando essa textura, ocupando memória com ela, sendo que não é necessário. A gente só precisa de uma textura pequena, e vem exatamente até a tela. E é isso que a gente vai fazer. Só que para isso a gente vai precisar criar duas partes separadas. Então aqui vai ser uma área de colisão, para identificar a colisão com a cabeça do cone. Aqui, uma área 2D, aliás. Vai ser a cabeça do cone. A gente pode duplicar ela, na verdade a gente pode duplicar ela depois e alterar a textura. Então a cabeça. Vou duplicá-la agora.
e aqui o corpo. Dentro da cabeça a gente vai precisar de um formato, né? Shape. E a gente já pode puxar a cabeça ali para dentro. A textura da cabeça. Então beleza, vamos centralizar essa textura aqui, vamos colocar as coisas na posição certa. A gente pode vir aqui, transform 0 e 0, só que não vai ser 0 e 0 porque a gente quer que ele fique assim. Então a gente tem que pegar aqui, é 25 a altura disso, então é 50 a altura, então metade disso 25, beleza, aqui. E essa área vai ter que ter o mesmo tamanho dali. Então a gente pode fazer um retângulo, transformar ele e colocar em 25 também. E ocupar todo o tamanho do quadro. Ó, ele vem para os dois lados, então a gente pode encaixar ele aqui. A gente pode alterar também e deixar bem certinho aqui. Acho que é 60 por 25. Beleza, o nosso cano já está aqui. A nossa cabeça já está aqui. Vamos criar o corpo com mais um formato 2D. Criar mais um retângulo, só que a gente vai definir ele depois que colocar a textura também. Colocar o corpo aqui. Já veio na posição certa, no lugar certo. E ele, na verdade, a gente tem que posicionar o corpo logo aqui embaixo. Por quê? Porque daí quando a gente for alterar o tamanho dele, a gente vai poder escalar ele, sendo que ele vai partir daqui do meio, já da posição certa. Vai facilitar a nossa vida. Para a gente posicionar ele, a gente pode vir em corpo, daí no transform do corpo, e 50, que é o tamanho do negócio. Pronto, ele está saindo da origem certa. Então a gente tem que alterar agora a origem do cano, posição, não é 0, é 25 também. Beleza. Collision shape, mesma coisa. Beleza, está vindo aqui do meio. Vamos aumentar ele no tamanho certo também aqui. Que daí eu acho que no caso é 45 por 25. Ok, certinho. Vamos dar play para ver como que tá. Ó, dá pra ver aqui no canto o nosso cano. Se a gente muda o tamanho, ele continua ali. Bem legal. Ah, olha. Aconteceu um problema aqui que eu tinha esquecido com o jogador. Se a gente faz isso daqui, ó, ele continua lá para baixo. Porque a gente não está atualizando o tamanho máximo dele conforme a gente mexe no tamanho da tela. Então a gente vai ter que voltar lá no jogador para arrumar isso antes de continuar aqui. Para arrumar essas coisas, a gente pode colocar essa funcionalidade aqui dentro de uma função. Arrumar tamanho máximo, vai ser o nome da nossa função, e colocar isso. Ele vai fazer. E daí a gente tem que conectar ela ao evento de toda vez que a gente alterar o tamanho da tela, a gente quer chamar essa função. Então a gente pode fazer isso vindo aqui, a gente pode substituir isso por chamar aquela função agora, arrumar tamanho máximo, e daí a gente pode usar o getTree, e daí o tree é um objeto que representa essa árvore aqui, todos os nodes. E daí a gente pode pegar o getRoot, vai pegar a raiz do node, ou seja, um node que está acima desse daqui ele vai pegar, que daí ele tem o tamanho da janela, e a gente pode conectar num evento dele, que é, não é tree entered, é o size change que a gente quer, que é quando altera o tamanho. A gente pode vir aqui e clicar também, ele fala size change. Beleza? E daí a gente quer passar qual objeto que a gente quer alterar, self, a gente quer alterar o tamanho do próprio jogador, e daí qual função que a gente quer chamar a função arrumar tamanho máximo. Então beleza, vamos ver se agora está funcionando. Se a gente puxar aqui para cima, ó, já está arrumando certo. E pensa que se a gente não tivesse usado os nodes de controle, a gente teria que vir nessa função aqui e arrumar toda a posição dele. Ah não, centralizar de acordo com o centro, ver qual que é o tamanho aqui do lado. Ia ser bem mais chato do que só isso daqui. Por isso que os nodes de controle são seus amigos. Ok, vamos voltar agora para o obstáculo. A gente já terminou o cano de baixo, a gente tem que agora criar os scripts. O script que a gente vai precisar, ele vai fazer 3 coisas, basicamente. Ele vai alterar o tamanho aqui do cano para ocupar todo o tamanho até aqui embaixo. Se você está prestando atenção, você já deve ter percebido que a gente vai usar a mesma função que a gente usou no jogador para deixar... A gente vai conectar no mesmo evento que a gente conectou o jogador agora há pouco, para pegar o tamanho da tela. E a gente vai ter que daí andar com o cano, fazer ele vir para frente. E também contar os pontos. Quando a gente passar aqui do meio, a gente vai ter que contar um ponto. Então podemos fazer isso vindo em obstáculo, criando um script para ele. Vamos colocar ele na nossa pasta aqui, scripts, e
open. A princípio a gente não vai precisar das coisas, vamos pensar o que a gente vai fazer. A gente, primeiro de tudo, tem que adaptar o tamanho, porque senão fica feio. Vamos criar já, como a gente sabe que a gente vai ter que conectar ele depois, vamos já criar uma função. Arrumar tamanho. A gente vai ter que pegar o corpo do cano 1, ponto corpo, e a gente pode colocar ele numa variável corpo, é igual ao corpo. E daí a gente pode dizer que a escala do corpo vai ser igual a gente tem que pegar a posição que ele está aqui, diminuir do tamanho total da tela, daí a gente vai ter esse tamaninho aqui. E daí se a gente dividir esse tamanho pelo tamanho do cano, a gente vai ver quantas vezes a gente precisa aumentar ele. Então se for tipo assim, vai ser 1, 2, 3. Daí a gente pode colocar a escala 3, ele vai aumentar até aqui. E a gente pode ver que a nossa escala está funcionando se a gente vier aqui nela e aumentar. Olha só, toda vez que a gente aumenta um, ele já se adapta sozinho, ele já fica na posição certa. Então realmente é só alterar ela. Então vamos lá, a gente pode voltar aqui, escala dele vai ser a posição dele, ponto position, e o y, né, vai ser o tamanho da janela, menos isso daí na verdade, window size.y menos isso, dividido pelo tamanho dele, que a gente sabe que é 50. Tá? É para estar certo, né? Arrumar tamanho, e já vamos conectar ela aqui, mesma coisa, get tree, get root, e connect no size changed, self e arrumar tamanho. Só que a gente tem que colocar entre aspas. E terminar a função aqui. Vamos testar. Erro, o que aconteceu? Tá, a gente tem que colocar no Y. Parece que funcionou, né? Que legal. Mas vamos ver uma coisa aqui. Se a gente clicar aqui e clicar nessa câmerazinha, a gente pode ver essa visão aqui dentro da nossa janela. Então vamos fazer assim. Ver aqui. Nossa, tá ficando bem para fora. Idealmente ele cortaria bem aqui nessa área do fundo, porque daí a gente está desperdiçando tudo isso de renderização. Por que tá dando errado? A posição que a gente está usando não é a posição de verdade, é a posição relativa. Então, se o nosso node fica bem aqui, a posição dele vai ser 50, porque ele está bem aqui. E daí nesse tamaninho aqui, ele vai identificar que é do tamanho aqui, como se estivesse aqui, e vai fazer esse tamanho. Só que daí sai para fora. O que a gente quer usar, na verdade, não é a posição dele, é a posição global, que é com relação a esse ponto aqui. Tá? Então vamos mudar ali no código, de posição para global position. Vamos ver se agora funciona. Tá, também parece estar funcionando, mas vamos conferir. Clicando aqui, vamos ver. Agora, tá bem certinho. Toda vez que a gente mexe, ele vai certinho no tamanho que precisa. Até se for bem pequeno. Viu? Agora a gente pode, então, duplicar esse cano para fazer o cano de cima. Clica nele e Ctrl D duplica. Cano 2. Para deixar ele em cima, a gente pode rotacionar ele 180 graus. Só que daí as sombras ficam do lado errado, E a gente pode alterar essas sombras vindo em cada uma das texturas e clicando aqui, em Offset e daí Flip H. Isso aí, aqui, Offset, Flip H. Beleza, vamos dar uma olhada como que tá agora. Legal. Só que a gente tem que adaptar o tamanho do cano de cima também. No nosso script a gente só está adaptando do cano de baixo. A gente pode copiar isso, só que a gente tem que deletar isso porque não é mais uma declaração. Mudar isso aqui para o corpo do cano 2. E ao invés de a gente fazer menos, que daí vai querer pegar o tamanho até o final, a gente quer pegar o tamanho até em cima. Então a gente não precisa mais disso. É só transformar em corpo, dividido pelos 50, que é o tamanho dele. Deu um erro, mas tudo bem, não se preocupe, é porque esse ready ele é chamado antes de colocar realmente na tela, então não tem muito problema, a gente já vai resolver isso no gerador de obstáculo, mas se a gente altera o tamanho, ele fica do tamanho certinho. Vamos conferir se esse é o caso mesmo. Isso aí, os dois ocupando só o tamanho que precisa. Perfeito. Agora vamos fazer ele se movimentar, esse obstáculo. Na verdade vamos colocar um espaço ali, né? Espaço entre eles para não ficar tão grudadinho. A gente pode fazer uma função fun definir espaço e passar um espaço novo. E daí o espaço vai ser, a gente tem que pegar o espaço, mover metade disso o cano de cima para cima, metade disso o cano de baixo para baixo. Então a gente pode colocar o corpo cano 1, que é o de baixo, cano 1 ponto position, é igual a metade do espaço. E daí o cano 2 position é isso, só que ao contrário, negativo. Vamos testar. A gente tem que chamar isso, né? Definir passo, colocar 200, vamos ver, deu erro, tá, é porque a gente esqueceu de colocar de novo no Y, é muito importante, então, beleza, perfeito, e ocupando só o espaço que precisa. Podemos fechar aqui, agora a gente quer fazer ele se mover para o nosso jogador passar.
Então a gente pode vir e definir lá no process, process, e daí fazer ele se movimentar de acordo com uma velocidade. A gente pode definir uma velocidade aqui em cima. Velocidade igual a 20. E daí fazer posição ponto x, dessa vez porque é na horizontal, menos igual a velocidade multiplicada pelo delta. Aqui devagar. Vamos colocar um 50. Tá, agora tá mais ok. Você pode alterar como você quiser. E se a gente altera o tamanho, beleza. Não, tá muito lerdo. Vai 100. Tá, agora tá ok. Só que agora, se a gente passa por aqui, ó, não conta os pontos. Vamos fazer contar pontos, que é muito importante. A gente tem que ver aqui se a posição ponto x passar do metade da tela. Vamos lá, vamos pegar aqui no arrumar tamanho, que já está sendo chamado quando o tamanho da tela é salvo, e vamos salvar qual que é essa posição da metade da tela. E daí aqui a gente pode definir ela. Window size ponto x dividido por 2, que já é mais conveniente. Se a posição global x for menor do que a metade da tela, a gente quer marcar um ponto. Para a gente marcar um ponto, a gente pode dar um get root.getChild 0. O que isso daqui faz? Ele vai pegar primeiro a tree, a árvore, que é tudo isso aqui. Daí vai pegar root, que é um negócio aqui em cima disso, e vai pegar o filho dele, que vai ser esse panel. E daí a gente pode chamar uma função fazer ponto, que não existe ainda. Se a gente tentar executar isso, vai dar erro. Porque a gente tem que vir aqui em cima, colocar um script e definir essa função. Vamos fazer isso. Aqui, main, podemos colocar aqui... Vamos colocar pom, porque vai ser só isso que vai fazer. Pom. Criar, declarar uma variável pontos, começa com 0, obviamente. Func, fazer ponto, que é o que a gente chamou lá. Daí a gente vai fazer pom, vai aumentar por 1. E daí a gente tem que definir o texto da nossa label pontos, ponto, text, vai ser igual a uma versão em formato de string dos nossos pontos. Vamos ver se está funcionando. Nossa, caramba, tá funcionando mais ou menos. A gente quer que cada cano faça só um ponto. Então a gente vai ter que voltar aqui no obstáculo e alterar isso. Vamos colocar uma variável já pontuou. Ele começa como falso. E daí aqui ele só vai pontuar se não tiver pontuado. E não já pontuou. E daí aqui a gente tem que definir que já pontuou é verdadeiro agora. Vamos ver se está funcionando. Beleza, só um ponto, perfeito. Então vamos agora criar mais obstáculos. A gente tem que vir no gerador de obstáculos e colocar um script aqui para, adivinha, gerar obstáculos. Vamos colocar no scripts, abrir, beleza. Então vamos lá. A gente vai adicionar também aqui, ó, mais um filho dele, um timer, que vai contar o tempo que a gente deve criar vai contar quanto tempo que passou antes da gente criar o coisa. Então daí a gente vai acessar ele com onReady var timer. A gente pode fazer isso daqui, ó, para definir que ele é um timer. Vai ser igual ao timer. A gente pode fazer isso daqui porque vai ajudar quando a gente estiver dizendo aqui, tipo, timer, ponto, vai ajudar o Godot a saber quais funções que a gente pode chamar nele. Então vamos lá. E vamos criar uma função aqui, func, criar obstáculo. Vamos passar por enquanto e vamos conectar essa função no timer. Timer.connect. E daí é timeout que a gente quer, chamar nós mesmos e criar obstáculo. E daí a gente pode iniciar o timer com 0. Lembra que eu falei que a gente ia consertar aquela parada do cano não tá na posição certa ou de cima? Então a gente pode fazer isso vindo aqui, onReady var obstáculo modelo vai ser igual ao nosso obstáculo. Só que daí a gente quer tirar o obstáculo, porque ele é só o nosso modelo. A gente não quer que ele realmente esteja lá no jogo, porque daí ele vai ficar alterando. Então a gente pode vir e chamar um remove child, que é para remover ele do mundo. Vamos remover o obstáculo modelo. Então beleza, toda vez que a gente criar um obstáculo, já vai estar a tela certa, ele já vai vir do tamanho certo. Então daí aqui dentro a gente pode duplicar esse obstáculo modelo, claro, né? Porque a gente não quer usar ele de verdade. E vamos adicionar esse novo. Beleza, agora que ele foi adicionado, ele já vai funcionar provavelmente. Ah, sim, antes da gente só dizer que tá bom, a gente tem que iniciar o timer de novo com um tempo. Quanto tempo? Se a gente colocar um tempo exato, ele vai toda vez acontecer a mesma coisa, que não é tão divertido. A gente gosta de mais variedade, eu gosto pelo menos. Então a gente pode colocar aqui var tempo mínimo, que vai ser um 3, e o tempo máximo vai ser 5. Que eu testei e são tempos ok. Daí a gente pode usar aqui para dar uma randomicidade, usar o randRange, que vai ser entre o 3 e o 5. Na verdade não entre o 3 e o 5, entre o tempo mínimo e o tempo máximo. Então,
Beleza, vamos testar isso. Ele inicia, ó, já apareceu ali. Tem uma coisa que eu não gosto, porque ele já, puf, teletransporta, ó, tá funcionando, só que ele aparece do nada. Ia ser mais legal se ele tivesse, sabe? Então a gente pode alterar isso vindo aqui e alterando a posição do nosso obstáculo modelo, né? Ele é o modelo, todos os outros vão ser igual a ele. A gente pode então clicar aqui, acho que Ctrl, não, Ctrl faz isso. Tá, ó, tem que clicar aqui, clicar no obstáculo, clicar Ctrl e daí a gente consegue. E se a gente clicar Shift, a gente move numa linha reta. Então, beleza. Perfeito. Aqui que eu quero mesmo. E daí quando ele for criado, ele vai vir daqui e vai bem de boa. Então dá play para dar uma olhada se isso é o caso. Bem tranquilinho. Tá? Mas agora, todos estão vindo na mesma posição porque estão seguindo o modelo. Vamos adicionar mais variação, vindo no gerador de obstáculo e alterando a posição do novo. Novo ponto position vai ser igual. Também vamos usar o range. E a gente precisa de um mínimo e um máximo. Lembra que o mínimo é negativo para cima? A gente pode vir conectar também no tamanho da tela, porque daí a gente pode dizer que não, o tamanho máximo é da tela menos o espaçamento e o mínimo é tela menos espaçamento também. Então vamos conectar lá também. Get tree, get root, connect e vamos conectar no que? Size change, mesma coisa, self e adaptar tamanho. Talvez eu devesse ter dado o mesmo nome para todas essas funções que são conectadas aqui, porque daí a pessoa ia abrir, vocês iam abrir o negócio e já saber o que está conectado, mas eu não fiz isso. Talvez fosse melhor. Provavelmente ia ser melhor. Mas tá, então daí a gente pode definir uma variável. Var posição mínima igual a 0 e posição máxima igual a 0 também, e aqui a gente pode adaptar ela para o tamanho certo, que vai ser. Na verdade, a gente pode usar posição máxima só, posição max, e daí fazer menos ela, porque vai ser do centro. Então a posição máxima vai ser o tamanho da tela, dividido por 2, né, porque está com base no centro, e daí a gente pode diminuir o espaçamento. A gente poderia pegar tipo uma função para pegar o espaçamento do obstáculo, mas... Ou a gente pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui, a gente define uma variável também, var, arruma o nome dessa variável aqui, define uma espaçamento igual a 200 e daí aqui a gente pode dizer novo ponto definir espaço, vou colocar o espaçamento e daí aqui a gente pode dizer menos metade do espaçamento. E se a gente quiser dar uma margenzinha, a gente pode colocar ainda menos, sei lá, 10, porque daí vai ter um pouquinho do cano de baixo sempre. Então a gente já sabe o tamanho máximo e a posição daí tem que ser entre menos posição máxima e mais posição máxima. Então é para ser isso, vamos ver se já está funcionando. Travou, o que aconteceu? Ah, sim, a gente esqueceu de colocar o Y aqui de novo. Nunca se esqueça que o Y é assim. Então vamos ver, aqui veio no meio. Ah, sim, por que está sempre vindo no meio? Porque a gente colocou aqui 0, a gente colocou que a posição máxima é 0. E a gente nunca chamou o adaptar tamanho. Então a gente já pode vir aqui e falar adaptar tamanho. Quando estiver pronto, já adapta o tamanho. Vamos ver? Ó, vem um pouquinho para baixo, só que ó, aqui deu cagadinha, aqui embaixo também, pelo menos está vendo o tamanho certo. Por que está dando essa cagadinha? Porque a gente não está chamando aqui, ó, novo, a gente define o espaçamento, define a posição, só que daí a gente não manda ele adaptar o tamanho. Então a gente pode dizer arrumar tamanho. A gente não manda ele arrumar o tamanho, vamos mandar ele arrumar o tamanho. Então agora vamos ver se vai dar certo. Veio para baixo e já arrumou lá. Vamos dar uma olhada se está vindo no tamanho certo, que provavelmente está porque a gente está mandando ele arrumar. E olha só que legal. Aqui ele fica só o cantinhozinho e ainda assim só tem um cantinho de coisa. Aqui também. Então eu acho que está quase pronto o nosso jogo. A gente só tem que ter risco, né? Porque a gente atravessa aqui, é só esperar o tempo e a gente vai ter muitos pontos. Não é o que a gente quer. A gente pode arrumar isso conectando no nosso jogador quando ele tiver colidido com alguma coisa. Ele recarrega o jogo. Tem jeito de fazer, tipo, abrir um menuzinho e tal, e isso, aquilo, é só você alterar o que a gente vai colocar nessa função aqui para fazer isso. Só que como é um tutorial simples e já tá demorando um monte, né, como você pode perceber, vamos só fazer resetar tudo. Então, func, quando colidir, a gente tem que passar aqui com o que colidiu, o que colidiu, a gente pode fazer o que colidiu, a gente vai ignorar de qualquer forma, e daí a gente quer get tree, e recarregar a cena atual. Então daí a gente pode vir aqui e conectar também em nós mesmos, então é só connect,
quando alguma coisa entrar na nossa área, significa que a gente bateu em alguma coisa, a gente vai chamar a nossa própria função quando colidir. E isso aí, vamos ver se agora é um jogo mesmo. Bati. Ah, reiniciou. Funcionando. A gente também pode dar um pouquinho mais de estilo aqui no fundo, só para finalizar e deixar bonitão. Vindo no panel, aqui Custom Styles, selecionar aqui novo Style Box Flat. E daí a gente pode definir a cor do fundo, aqui um roxinho. E daí definir, não, eu quero uma borda de 15, em todos os lados. 15, 15, 15, 15. E ela vai ser azul. Azul mais bonito do que isso. Aqui. Vamos ver, eu acho que já está interessante. Você pode colocar mais coisas se quiser. E agora sim, temos um Flappy Bird feito em Godot, completamente gratuito e com todas as coisas que você pode baixar aqui na descrição. Então se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e se você estiver interessado em alguns tutoriais mais avançados de Python, de C++, dá uma olhada aqui embaixo, tem o link do nosso blog, que lá a gente aborda essas coisas mais complexas. Então, tchau, muito obrigado por assistir, até semana que vem.